Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, por favor se inscreva, comente, compartilhe, dá aquele like duplo, triplo, múltiplo, faz o que o YouTube pede. Muito obrigada, seja bem-vindo ou bem-vinda. Quem já mora nessa casa, suspende a mão. Meu abraço carinhoso, meu beijo, meu muito obrigada, minha gratidão sempre. Gente, eu ganhei esse chapeuzinho que eu amei, já fiz outros, né? De uma seguidora que não fala inglês, não fala português, mora na Mongólia, é uma pessoa nativa da Mongólia. Por acaso o YouTube indicou um vídeo meu para ela. Ela disse que começou a assistir, não tinha nada para fazer, começou a assistir e me achou interessante. Quando eu ria, ela ria também, porque ela disse que achou engraçado eu sorrir. Ser uma pessoa alegre, né, que ri durante falar de um assunto tão sério, que depois ela foi saber o que o assunto era que eu falava. Então ela procurou uma pessoa que falasse inglês, que falasse português, não encontrou uma pessoa que falasse inglês e disse para ela que eu estava falando português. Ela conseguiu um tradutor capaz de transmitir para a língua dela, de traduzir para a língua dela, e ela se tornou minha fã, minha seguidora, e entrou em contato comigo através do Instagram, pediu meu endereço. Eu falei para ela que eu não dava meu endereço para ninguém e tal, e encontramos uma forma dela me mandar, e ela me mandou esse chapeuzinho que eu amei, ó querida, eu estou usando, tá? Um beijo para você, seu nome é muito complicado, eu não acerto falar, mas você que é da Mongólia que me mandou esse chapéu, obrigado, tá? Eu não sei o nome disso, eu chamo de chapéu, mas tem um nome, mas eu não sei. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Amei, 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 tá? Adorei. Ó. Tive que modificar um pouco, né, aqui atrás, porque não conseguia segurar na cabeça, então tive que fazer algumas modificações, alguns ajustes, tá? Mas olha, minha gratidão. Muito obrigada. Estou muito feliz. Nosso tópico de hoje é 10 famosos que são considerados narcisistas, né? Eles foram considerados perversos, eles foram considerados ruins. Hoje sabemos que eles tiveram algum distúrbio, né? Então, o narcisismo ele poderia ser considerado um vício em si mesmo, porque os narcisistas eles se admiram, né? Então eles têm vício neles. O narcisismo existe desde os tempos imemoriais. No mundo contemporâneo é um dos assuntos mais discutidos. Na cultura grega, conhecida por sua mitologia, né, surgiu a lenda de Narciso, que era um jovem extraordinariamente belo, filho do deus grego do rio Céfiso e da ninfa Liríope, como descrito na obra Metamorfoses de Ovídio. Narciso cresceu, se tornou um belo rapaz da região da Beócia, despertando o amor tanto nos homens quanto nas mulheres. No entanto, era extremamente orgulhoso, segundo o livro Metamorfose, e possuía uma arrogância inabalável. Eu já falei de Narciso em outras versões, totalmente diferentes, né? Até mesmo as ninfas se apaixonaram na época por Narciso, incluindo uma chamada Eco, né? Que o amava incondicionalmente, mas ele o menosprezava. As moças desprezadas pediram aos deuses da vingança, né?
para dar uma lição em Narciso, que achavam que ele era uma pessoa fútil. A deusa Nêmesis, interpretada aqui com um aspecto de Afrodite, o condenou a apaixonar-se por seu próprio reflexo na lagoa onde Eco vivia. Encantado por sua própria beleza, Narciso deitou-se à beira do lago e definhou admirando seu próprio reflexo. Após sua morte, Afrodite o transformou em uma flor chamada Narciso. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar alguns personagens famosos que não apenas amavam a sua própria aparência, a sua própria imagem, a sua própria voz, mas cometeram atos impressionantes, atos cruéis, atos bárbaros. Então vamos lá. A lista passa de 200 pessoas, mas não tem como fazer um vídeo com 200 pessoas, né? Então eu separei alguns. O primeiro aqui, Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt foi um dos presidentes mais icônicos dos Estados Unidos. Teve uma vida política marcada por sucesso e desafios. Se analisarmos sua trajetória, podemos identificar certos traços que refletia um amor excessivo por si mesmo e uma busca constante de poder e reconhecimento. Roosevelt era conhecido por sua habilidade de cativar multidões de pessoas. Narcisista é assim mesmo, cultiva as pessoas, né? Com seu carisma e sua eloquência. Sua autoconfiança e caráter carismático permitiram-lhe conquistar a confiança do povo americano durante a Grande Depressão e Segunda Guerra Mundial. No entanto, sua busca incessante por poder e influência levaram muitas vezes a manipular situações a seu favor, priorizando sua imagem pública e seus interesses pessoais acima de tudo. Ao longo, Roosevelt teve 4 mandatos. Ao longo desses mandatos presidenciais, Roosevelt demonstrou uma autoconfiança quase inabalável. Ele acreditava firmemente em suas próprias habilidades e visão política, o que muitas vezes o levava a ignorar as opiniões e conselhos de outras pessoas, inclusive de pessoas que colaboravam com ele. Sua necessidade de ser o centro das atenções e a sua tendência de assumir o controle das situações podem ser interpretados como traços narcisistas. No entanto, é importante notar que, apesar das suas características narcisistas, Roosevelt também mostrou empatia e liderança compassiva ao implementar programas sociais para combater a pobreza e promover a recuperação econômica. Ele soube aproveitar seu carisma para conquistar o apoio popular, implementando políticas que beneficiaram milhões de americanos. Em resumo, Franklin Roosevelt apresentava certos traços narcisistas, como a busca de poder e reconhecimento pessoal. A manipulação foi uma das suas táticas usadas, que são conhecidas, inclusive. Situações que tornavam a sua autoconfiança quase inabalável. No entanto, sua liderança compassiva e sua capacidade de conquistar o apoio popular também deixaram um legado positivo nos Estados Unidos. Mas, gente, existe
Eu estou falando aqui para vocês entenderem que às vezes ser narcisista não é ser só do mal. Às vezes você tem que usar táticas narcisistas, colocar alguns traços para fora para poder você chegar onde você quer. Não existe política que não use táticas narcisistas. Entendeu agora? Então vamos lá. Então vamos para uma mulher. Eva Perón. Eva Perón, uma figura proeminente da história argentina, é frequentemente analisada sob uma perspectiva narcisista. Sua ascensão ao poder, o seu papel como primeira-dama da Argentina, revelam traços que podem ser associados a um amor excessivo por si mesmo e uma busca incansável por admiração e reconhecimento. Como primeira-dama, Evita, como era chamada, colocou sua imagem e popularidade em primeiro lugar, buscando constantemente o aplauso e a adoração do povo argentino. Ela desenvolveu uma persona pública meticulosamente construída, alimentando um culto à sua personalidade e promovendo a sua imagem de si mesma, promovendo a imagem de si mesma como uma defensora dos menos favorecidos. No entanto, alguns críticos argumentam que suas ações eram motivadas principalmente pelo desejo de engrandecimento pessoal e pelo desejo de ser venerada como uma figura messiânica. Embora Eva Perón tenha conquistado seguidores fervorosos e tenha deixado um legado significativo no cenário político argentino, é importante considerar os traços narcisistas que podem ter influenciado as suas ações. Sua busca por admiração, reconhecimento, formataram suas políticas e sua interação com o povo argentino. Em resumo, Eva Perón possuía traços muito fortes de narcisismo, como uma busca incansável pelo poder e reconhecimento. Dava piti quando as pessoas não faziam do jeito que ela queria. Uma persona pública meticulosamente construída, né? Ela construiu, e um desejo constante de admiração. Seu impacto na história argentina é indiscutível, mas é essencial reconhecer os aspectos narcisistas que moldaram não só a sua imagem, mas a sua trajetória. E todo mundo sabe que quem criou os sindicatos na Argentina foi ela. E para isso ela teve que ser muito cruel e tirar muitas pessoas do caminho dela. É o que conta a história. Vamos para o terceiro, Muammar Gaddafi. Gaddafi, o líder de longa data da Líbia, é frequentemente analisado sob uma perspectiva narcisista, revelando características que indicam um amor excessivo por ele mesmo e uma busca desenfreada pelo poder e controle. Gaddafi tirava do seu caminho qualquer pessoa que tentasse impedi-lo. Muammar Gaddafi se apresentava como um líder carismático e messiânico, promovendo uma imagem grandiosa de si mesmo. Ele criou culto de personalidade em torno da sua figura, retratando-se como um guia revolucionário e único salvador da sua nação, Líbia. Sua autoconfiança era evidente e seu estilo de governança autoritário e autocrático, onde ele tomava todas as decisões importantes e suprimia qualquer forma de oposição.
O líder líbio alimentava seu ego através de uma retórica inflamada e exibicionista pessoal. Ele se envolvia em exibições extravagantes. Ele aparecia, olha só como eu estou aqui, estou extravagante, que é para falar dessas pessoas, que todas elas eram extravagantes, né? O narcisista gosta de se exibir, de aparecer, né? Então, para falar de narcisismo, você tem que criar uma imagem narcisa. Deus me livre. Cruz credo, sai de retro. Então, Muammar Gaddafi, ele cultivava uma imagem que era cuidadosamente elaborada para projetar poder e autoridade, enquanto as suas ações eram voltadas para consolidar o seu domínio absoluto sobre o país. Gaddafi mostrava pouco interesse nas necessidades e bem-estar do povo líbio. Priorizava seus próprios interesses e acumulou uma riqueza pessoal incalculável. Ele usava seu poder para controlar a população, silenciar a dissidência e se perpetuar no poder, evidenciando uma busca implacável por controle e admiração. Em suma, Muammar Gaddafi tinha um amor excessivo por si mesmo. Criou um culto sobre sua personalidade e buscava desenfreadamente por mais poder e controle. Seu governo autocrático e suas ações voltadas para satisfazer suas próprias ambições demonstram um comportamento narcisista, beirando a psicopatia que marcou sua liderança e a sua passagem pela Líbia. Muitos que cruzaram o caminho de Muammar Gaddafi tiveram fins cruéis. Agora vamos para um mito admirado e amado da história. Alexandre o Grande. Uma das figuras mais influenciável da história. Pode ser analisado sob uma perspectiva narcisista, relatando traços que indicam sua obsessão por si mesmo e uma busca incessante por poder e glória. Desde jovem, Alexandre acreditava ser destinado a grandes conquistas e a deixar um legado imortal. Seu carisma, autoconfiança extraordinários permitiram-lhe cativar seus seguidores e inspirar lealdade fanática. Ele se via como uma figura divina e acreditava que merecia adoração e submissão dos seus súditos. A busca implacável por conquistas e a expansão do seu império demonstraram um desejo incessante por poder e controle. Alexandre estava disposto a arriscar tudo para alcançar seus objetivos, não importando o custo humano. Sua campanha militar abrangente, que estendeu seu domínio até os confins da Ásia, pode ser vista como a expressão do seu ego inflado e da sua busca por glória pessoal. Ele exigia que os seus soldados o idolatrassem e se submetesse a ele como uma figura central do seu império. Sua personalidade dominante e sua tendência a tomar todas as decisões importantes reforçam a sua inclinação a uma personalidade narcisista. Embora Alexandre tenha deixado
um legado duradouro no mundo antigo, é importante reconhecer que não só Alexandre, como todas as figuras famosas importantes daquela época e da agora, têm traços fortes narcisistas, senão eles não chegavam onde chegaram. Então, Alexandre, na sua busca, seu amor excessivo por si mesmo, sua busca incessante pelo poder, e sua crença em sua própria grandiosidade, são características que moldaram sua personalidade e sua conquista do mundo antigo. Alexandre, o grande narcisista. Agora nós vamos para Joseph Rudolph Mengele. Joseph, conhecido como Anjo da Morte, foi um médico alemão que se envolveu em atrocidades durante o regime nazista. Ao analisarmos Mengele sob a perspectiva de suas ações, podemos identificar traços de sadismo, falta de empatia, que vão muito além de uma personalidade narcisista. Embora Mengele tenha buscado poder e controle dentro da estrutura nazista, seu envolvimento em experimentos médicos eram cruéis e participava ativamente no Holocausto, demonstrando um nível de maldade, de crueldade e de desumanidade que vai além de uma simples busca pelo poder político. É importante destacar que Mengele não apenas admirava a si mesmo, mas em seu sadismo ele infligia sofrimento inimagináveis a inúmeras vítimas, violando os princípios mais básicos da moralidade e da compaixão. Sua história serve como um lembrete sombrio das profundezas da maldade humana e da importância da gente aprender com o passado para evitar que tais atrocidades possam se repetir no mundo atual. Sua crueldade e falta de empatia vão além de traços que são inconfundíveis no narcisismo, né? E revelam uma personalidade profundamente perturbada, cruel, maligna. Suas experiências grotescas e desumanas nos campos de concentração, especialmente são testemunhas de sua completa indiferença pelo sofrimento humano. Mengele usava seu status como médico para realizar experiências diabólicas, abomináveis em prisioneiros, muitas vezes causando morte e invalidez permanente. Essas ações demonstram um nível muito alto de sadismo e uma falta de compaixão que vão além de simples características narcisistas, revelando uma crueldade monstruosa. É tanto que ele é chamado monstro. A história de Mengele marcou a história da humanidade. Vamos para o quinto, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, um dos líderes icônicos da história, pode ser analisado sobre diferentes perspectivas, incluindo uma possível abordagem narcisista. Ao longo da sua história é evidente o seu amor por glória pessoal e a busca incansável por poder e conquista. Napoleão exibia uma autoconfiança notável e uma autoimagem grandiosa. Ele se considerava um gênio militar e acreditava que seu destino era governar. Ao longo da sua trajetória é evidente o seu amor pela glória pessoal e busca incansável pelo poder e conquistas. Napoleão exibia uma autoconfiança notável e uma autoimagem grandiosa. Ele se considerava um gênio militar e acreditava em seu destino, que seu destino
era governar a Europa. Sua habilidade, estratégia e carisma pessoal lhe permitiram cativar seus soldados e inspirar lealdades incondicionais. Sua ambição desmedida e a busca incessante por expansão territorial são características frequentemente associadas ao distúrbio de personalidade narcisista. Napoleão estava disposto a buscar e travar guerras, sacrificar vidas para alcançar os seus objetivos. Ele buscava a adoração, o reconhecimento, tanto do povo francês quanto dos povos conquistados. O culto à sua personalidade foi uma parte significativa do seu regime. Com Napoleão retratando-se como um líder e adotado de uma autoridade inquestionável, ele usava a propaganda para reforçar sua imagem como governante supremo e promover sua própria narrativa gloriosa. No entanto, é importante ressaltar que a análise narcisista de Napoleão não deve obscurecer os seus feitos, tá? As suas realizações que impactaram a história. Ninguém chega ao poder sem usar tática narcisista. Estou sempre repetindo isso. Embora seu legado seja complexo e envolva diversos aspectos, sua personalidade narcisista e ambição desmedida foram fatores importantes na sua trajetória e nas consequências do seu governo. Vamos para um dos mais cruéis ser que existiu, Calígula, o imperador romano infame, o infame imperador romano. É frequentemente estudado sobre a perspectiva de um líder tirânico e desequilibrado. Sua personalidade revelava traços de megalomania, comportamento sádico e uma busca incessante pelo poder e pelo prazer. Calígula demonstrou uma falta de empatia e uma propensão à crueldade. Ele se deleitava em causar sofrimento às outras pessoas, seja através de execuções públicas ou tratando seus súditos com desprezo publicamente. Sua sede por poder era evidentemente desejo de ser adorado como um Deus, chegando ao ponto de exigir que seu próprio nome fosse proclamado nos templos e nas moedas. Além disso, Calígula exibia comportamento errático, imprevisível, tomando decisões impulsivas e arbitrárias. Ele agia sem nenhum tipo de restrição moral ou ética, perseguindo prazeres carnais, ostentando uma extravagância desmedida. Sua natureza volátil e incontrolável causou um ambiente de medo e incerteza em Roma durante seu reinado. Sua crueldade e comportamento sádico eram evidentes em suas atrocidades, como a tortura de prisioneiros e a humilhação pública de pessoas em destaque. Ele não hesitava em eliminar qualquer ameaça percebida à sua autoridade, incluindo membros da sua própria família. Embora a análise de Calígula sobre a perspectiva narcisista possa explicar sua busca obsessiva pelo poder e admiração, é importante reconhecer que sua personalidade era complexa e multifacetada. Sua história serve como um lembrete sombrio dos perigos do abuso do poder. Calígula fez coisas absurdas, que a gente sente até nojo de falar. Vamos para um que o mundo inteiro conhece. Adolf Hitler. Hitler, o ditador alemão da Segunda Guerra Mundial, pode ser considerado
como o mais alto grau patológico de narcisismo. Seu comportamento e ideologia revelam uma busca obsessiva pelo poder, controle, admiração, combinada com uma profunda falta de empatia e um desejo de superioridade racial. Hitler via a si mesmo como um líder messiânico, convencido de que tinha uma missão divina para governar o mundo e estabelecer um império ariano. Ele cultivou uma imagem de grandeza pessoal e tentou impor sua vontade ao povo alemão, através de técnicas e táticas de propagandas manipuladoras. Sua busca incansável e incessante pelo poder levou a uma política expansionista agressiva, resultando em uma guerra devastadora que custou milhões de vidas. A implementação do Holocausto, um genocídio sistemático que visava eliminar grupos étnicos considerados inferiores por ele, demonstra a crueldade e a falta de empatia de Hitler em relação às outras pessoas, a outros povos. O narcisismo, ou psicopatia, ou personalidade maligna de Hitler se manifestava também na repressão de qualquer forma de oposição e na centralização do poder em torno de si mesmo. Ele exercia controle absoluto sobre o partido nazista e criou um culto à sua personalidade, buscando adoração e lealdade inquestionável de seus seguidores. É importante ressaltar que a análise narcisista de Hitler não deve servir como desculpa para suas ações desumanas, horríveis, cruéis, malignas. Seu narcisismo patológico foi um dos muitos fatores que contribuíram para a ascensão e a perpetração dos seus crimes, mas não explica completamente a complexidade de sua história e o impacto negativo duradouro que teve na humanidade. O estudo sobre o narcisismo patológico ou a psicopatia de Hitler nos ajuda a compreender a perigosa combinação de ambição desmedida, falta de empatia, desejo doentio por poder, ressaltando a importância de reconhecer e confrontar ideologias extremistas e líderes autoritários em prol da paz e da tolerância. Vamos para outro. Joseph Stalin. Stalin, o líder soviético, durante a maior parte do século XX, pode ser analisado sob a perspectiva de um líder autoritário, controlador, manipulador, mas sua personalidade ultrapassa o narcisismo. Stalin demonstrou traços de megalomania, paranoias e uma crueldade implacável. Stalin cultivou uma imagem de líder onipotente, promovendo uma cultura de culto à personalidade em torno de si mesmo. Ele reprimiu qualquer forma de dissidência e estabeleceu um sistema de controle totalitário, onde sua palavra era a lei e a obediência era obrigatória. Sua busca pelo poder absoluto, a adulação, o levou a reescrever a história, suprimir informações e eliminar qualquer ameaça percebida à sua liderança. Sua paranoica desconfiança em relação aos outros levou a uma série de expurgos dentro do partido e do país. Milhões de pessoas foram perseguidas, presas, executadas ou enviadas para campos de trabalho forçado sob seu regime.
Stalin não hesitou em sacrificar vidas e bem-estar humano em busca dos seus objetivos, industrialização e coletivização forçada. Enquanto o narcisismo pode ser observado em sua necessidade de controle e centralização de poder, o comportamento de Stalin vai além disso, muito além. Sua personalidade autoritária e a busca implacável por um Estado utópico baseado em seus próprios ideais comunistas levaram a um período sombrio na história da União Soviética, com graves violações dos direitos humanos, inúmeras tragédias e a morte de milhões de pessoas. A análise da personalidade de Stalin nos lembra a importância de defender a liberdade, a justiça, além de evitar a concentração excessiva de poder nas mãos de líderes autoritários. É crucial aprender com os erros do passado para se construir um futuro mais justo e pacífico. Vamos para mais um. Vlad, o Empalador. Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, foi um proeminente líder do Principado da Valáquia, uma região situada na atual Romênia. Sua personalidade pode ser examinada sob a perspectiva de um governante com propensões sádicas e uma busca implacável pelo domínio, poder e controle. Vlad III tornou-se notório pelo emprego de métodos extremamente cruéis de tortura e execuções, destacando-se especialmente pela prática de empalamento dos seus inimigos. Essas atrocidades revelam um grau de sadismo e falta de empatia que transcende o mero comportamento narcisista. Nem pode considerar uma pessoa dessa narcisista. Uma pessoa dessa é o próprio demônio. Seu objetivo era aterrorizar seus adversários e estabelecer um controle absoluto sobre o seu território. Apesar de ser reconhecido como líder impiedoso, Vlad III também demonstrava uma resoluta determinação em proteger sua região contra ameaças externas, como o imperador otomano. Como o Império Otomano, sua habilidade militar e estratégia era notória, e sua intenção era preservar a independência e a soberania do seu principado. Entretanto, suas ações cruéis e violentas mancharam sua reputação, conferindo-lhe uma imagem sinistra na história. Sua personalidade sádica e seu desejo de poder absoluto fizeram dele um líder temido e reverenciado. É imprescindível ressaltar que a análise da personalidade de Vlad III não se deve restringir unicamente ao aspecto sádico, mas também considerar o contexto histórico e circunstâncias nas quais ele governou. Sua figura desperta fascínio e repulsa ao mesmo tempo. E sua história serve como um sombrio lembrete das profundezas da natureza humana, das consequências adivinhas de líderes que abusam do breve. Eu vou fazer a segunda parte desse. A segunda parte tem mulheres que vocês... Eu vou fazer a segunda parte desses famosos históricos e vou fazer a terceira parte com pessoas narcisistas famosas do mundo atual. Tá bom? Estou escrevendo. Então, breve eu volto com a segunda parte dessas pessoas que fizeram histórias
cruéis, perversas, sádicas, malignas, e depois antagonistas, e depois eu vou mostrar a terceira parte, que são dos narcisistas atuais, tá bom? Então, beijo no coração, muito obrigada.